Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Vamos dar início aqui a mais uma videoaula nossa e continuação daquela da semana passada, que falou sobre sistema, de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vocês devem lembrar que eu falei que num par ordenado, como esse que está aqui, 2 e 3, o primeiro número tem que ser x, o segundo número tem que ser y. Vamos ver então por que dessa regra. Por que tem que ser assim? O primeiro número tem que ser x e o segundo número tem que ser y. Vamos ver isso então na prática. Plano cartesiano, isso aqui está na página 63 a 68 do livro de vocês, do nosso livro. E vocês podem escutar essa videoaula acompanhando lá, para vocês entenderem melhor o assunto. O plano cartesiano ele foi criado por esse francês aí, René Descartes, e trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano comum. Ou seja, ele tem dois eixos. Essa palavra perpendicular que aparece aqui, isso aqui significa então que esses dois eixos formam entre si um ângulo de 90 graus. Mas como que se dá isso? Isso foi criado para que pudéssemos facilitar a localização de alguns pontos no espaço. Por exemplo, imaginem vocês ter que procurar um barco perdido no Oceano Atlântico. Ó, quão grande é o Oceano Atlântico, né? Imagina só ter que procurar esse barco sem nenhuma referência, sem nenhum ponto de indicação para procurar isso aí. No mínimo isso ia demorar anos, e talvez nem fosse encontrado mais. Então Descartes ele criou esse sistema de coordenadas que pode facilitar, que vai facilitar a localização de qualquer coisa em qualquer lugar no nosso espaço. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, mas principalmente na matemática e na cartografia. E vocês vão ver muito isso na matemática nos anos à frente de estudo, como por exemplo no nono ano e no ensino médio, quando nós vamos falar de funções matemáticas. Como fazer? Bom, vamos ver o que é isso aí, esse eixo de retas que forma um ângulo de 90 graus. Olhem só, para localizar um ponto no plano cartesiano devemos ter em conta algumas indicações importantes. A primeira indicação é essa aqui, ó, o eixo das ordenadas, que é o eixo de y. É uma linha vertical, ok? Então a linha vertical, o eixo vertical é chamado de y e é chamado de ordenadas. Tem também o eixo horizontal, que é chamado eixo das abscissas, também conhecido como eixo de x. Com a interseção dessas linhas tem uma formação de 4 quadrantes. Então vejam bem, é muito importante que vocês guardem essas palavras aqui, ordenadas e abscissas, pois em provas vestibular, alguns concursos e assim por diante, questões que vocês verão no decorrer da sua vida de estudo, essas questões às vezes elas vêm escrito, por exemplo, no eixo das ordenadas o ponto é 3, ou no eixo das abscissas o ponto é -2. Então se você não souber quem é ordenada e quem é abscissa, talvez você marque errado, talvez você troque o x pelo y, o y pelo x. Então é muito importante nós sabermos quem é as ordenadas, quem é a abscissa. Então, ó, eixo das ordenadas, eixo de y, eixo das abscissas, eixo de x. Não esqueçam disso para que nós possamos ter um pleno entendimento do que vamos estudar. Aqui está o que foi falado. Ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Eixo vertical, eixo de y, que é o eixo das ordenadas. Eixo horizontal, que é o eixo de x, que é o eixo das abscissas. Note que aqui eles se encontram. Aonde eles se encontram, o número que nós vamos dar vai ser o zero. E conforme já foi dito, ele forma o ângulo de 90 graus. O encontro desses dois eixos forma o ângulo de 90 graus. Então nós vemos que temos dois eixos, esses dois eixos formam 4 quadrantes.
Só que detalhe, a contagem dos quadrantes, ela se dá da direita para a esquerda, ou seja, no sentido anti-horário. Então nós temos aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Isso também é muito importante nós guardarmos esses quadrantes, porque mais à frente nós vamos falar sobre seno, cosseno, tangente, entre outras coisas. Então é muito importante nós guardarmos isso. Então, ó, para nós fazermos a contagem, seguimos o sentido anti-horário, não o sentido horário, tá? Se nós fizermos aqui primeiro, segundo quadrante, aqui terceiro, nós vamos cometer erros graves quando fizermos exercícios, porque conforme vocês vão ver mais à frente, nesses mesmos slides, nós vamos ver que esses quadrantes eles possuem sinais. Então, temos que obedecer esses sinais para que nós não venhamos a errar o que nós vamos fazer. Pronto, aqui está o que nós falamos anteriormente, né? Eu tenho aqui o eixo de X, que é o eixo das abscissas, tenho o eixo de Y, que é o eixo das ordenadas. Note, conforme foi falado, que o encontro deles é o zero. Para cima no Y é positivo, para baixo no Y é negativo. Para a direita do zero no X é positivo, para a esquerda do zero no Y é negativo. Então, ó, nós temos aqui um par ordenado 2 e 3, que significa o quê? Está marcado no 2, no X, e vai até o 3 no Y. Então, esses pontos 2 e 3 formam um par ordenado. E aqui eu tenho um ponto, ou seja, eu tenho uma localização. Isso na cartografia vai indicar exatamente o local que eu quero chegar por meio desse ponto. Aqui, ó, tem o -3 no X e o 1 no Y. Então, isso aqui é um par ordenado, -3 e 1. E já aqui, ó, eu tenho 3 por X, positivo, -2 por Y, eu tenho o par ordenado 3 e -2. Então, viram como é muito importante a colocação dos quadrantes, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. É muito importante isso porque nós estamos envolvidos nisso aqui, nos quadrantes, com sinais, ó, positivo, negativos, positivos. Então é muito importante nós identificarmos corretamente esses quadrantes para que nós não venhamos a errar na hora de fazer os nossos exercícios. Aí vem dizendo assim, ó, é importante notar que no plano cartesiano os números podem ser positivos e negativos, nós já vimos isso. Os números positivos vão para cima ou para a direita, dependendo do eixo de X ou Y. Já os negativos vão para a esquerda ou para baixo, né? Dependendo de X e Y, lógico, né? Então, por exemplo, o X positivo ele vai para a direita, o Y positivo ele vai para cima. Já o X negativo ele vai para a esquerda e o Y negativo ele vai para baixo. É o que está dizendo aqui, ó. Primeiro quadrante, os números vão ser sempre positivos. No segundo quadrante, os números vão ser positivos para Y e negativo para X. No terceiro quadrante, tanto X quanto Y assumem números negativos. E no quarto quadrante, o X vai ser positivo e o Y vai ser negativo. É o que mostra aqui, ó. Em quais quadrantes estão localizados os pontos? Ponto -2, -4. Os dois são negativos. O X é negativo, o Y é negativo. Então já sei que ele está aqui, ó, no terceiro quadrante, porque os dois são negativos. Veja bem, ó, ponto -2 no X, ponto -4 no Y. Está aqui o par ordenado -2, -4. Então nós vemos que ele está onde? No terceiro quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Aí eu tenho outro ponto, 3 e 1. Todos os dois são positivos. O X é positivo, o Y é positivo. Então ele está localizado aonde? No primeiro quadrante. Está aqui ele, ó. Ponto 3 para X, o 1 para Y. Aqui forma o par ordenado 3 e 1. Então, ó, o B
está no lado do primeiro quadrante. E o C, 0 e 6. O x é 0. Quando o x é 0, o 0 está aqui. Correto? Então nós não vamos fazer marcação nenhuma no x. Nós vamos marcar no y. O y é 6. O ponto ficará aqui. Pertence a que quadrante? Não pertence nem ao primeiro quadrante, nem ao segundo quadrante, porque ele só tem uma marcação, o 6 que está no y. Agora, o par ordenado 8 e menos 7. 8 e menos 7, se o x é positivo e o y é negativo, ele pertence ao quarto quadrante. Vejam bem, ó, 8 menos 7, está aqui o ponto D no quarto quadrante. Já o ponto E também é do quarto quadrante, pelo mesmo motivo. O x é positivo, o y é negativo, 9 e menos 3, está aqui o ponto E no quarto quadrante. Então é dessa forma que vocês vão identificar tanto os quadrantes quanto os pontos a que pertencem esses quadrantes. Agora vejam bem um exemplo. Nós temos aqui uma equação, x mais y igual a 7, e uma outra equação, 2x mais 4y igual a 22. Lembram-se da aula passada que nós, para fazermos um sistema, nós tínhamos que ter duas equações com duas incógnitas. Isso formava um sistema. E também tínhamos que saber qual era a resposta para x e para y que satisfazia as duas equações ao mesmo tempo. Não foi isso que nós comentamos na aula passada? Pois bem, agora nós vamos ver como é que a gente vai utilizar essa resposta e por que era tão necessário nós colocarmos o x primeiro e o y depois, para que nós fizéssemos um par ordenado correto e que satisfizesse as duas equações ao mesmo tempo. Então vejam bem, ó, x mais y igual a 7. Pode ser o par ordenado 1, 6, pode ser 2 e 5, pode ser 3 e 4, pode ser 4 e 3, pode ser 5 e 2, pode ser 6 e 1. Todos esses pares ordenados, se nós substituirmos aqui nas letras, vai dar 7. Mas será que se fizermos nessa equação também vai dar 22? Aí nós temos essa segunda equação. 1 e 5, 3 e 4, 5 e 3 e 7 e 2. Se nós substituirmos esses números pelas letras, também vai dar 22. Veja bem, ó. Vamos pegar essa daqui, esse par ordenado 1 e 5. 1 no lugar do x vai dar 2 vezes 1, 2. O 5 no lugar do y, 5 vezes 4, 20. 20 mais 2, 22. Mas olha bem, se nós pegarmos esse par ordenado aqui e colocarmos para aqui, 1 mais 5 dá 6, não dá 7. Então esse par ordenado, ele atende a essa equação. Ele torna verdadeira essa equação, mas não torna verdadeira essa equação. Então, nós temos que saber qual é o par ordenado aqui que vai satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. A gente pode fazer isso sem precisar fazer aquelas contas que nós fizemos para saber a solução de um sistema. Vamos ver então como é que a gente faz isso. O par ordenado 3 e 4 é a solução do sistema, pois vai satisfazer ao mesmo tempo todas as equações. Vamos ver como é que isso acontece no gráfico? Aí vocês vão ver como é que vocês vão fazer no gráfico, a fim de que vocês não precisem fazer aquela conta toda que nós fizemos no exercício passado, né, na aula passada. Vejamos. Olha só que interessante. X e y. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 6, 5 e 4. Isso são os números que, se eu substituir aqui, vai dar 7. 1 mais 6, 7. 2 mais 5, 7. E 3 mais 4, 7. Aí eu vou marcar esses pontos aqui no meu plano cartesiano. Aqui, ó, 1 e 6. 1 para o x. 6 para o y, está aqui, um ponto. 1 e 6, está aqui. 2 e 5, está aqui, está marcado. 2 e 5, está aqui. E 3 e 4, está aqui. Aí eu vou ir para cá agora. Nós vimos que todos esses números aqui, 1, 3 e 5, e 5, 4 e 3, se ao substituirmos aqui no lugar do x e do y, vai dar 22. Nós já vimos que
2 vezes 1, 2, mais 5 vezes 4, 20. 20 mais 2, 22. Então, essa aqui é a reta da segunda equação. 1 e 5, está aqui ela, o ponto 1 e 5. 3 e 4, está aqui, e o ponto 5 e 3, está aqui. Percebam que, qual foi o par ordenado que se encontrou nas duas equações? O ponto 3 e 4. Então, ele é a solução do meu sistema, pois ele satisfez a todas as duas equações. Aonde o ponto se encontra é o que é a resposta do meu sistema no plano cartesiano. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje, nossa videoaula. Daqui a pouco eu vou estar postando mais lições sobre isso, mais exercícios sobre isso, para que nós podemos fazer. Não deixem de olhar o portal, pois eu estou sempre colocando lá atividades, tá? Além daquelas folhas que a Angélica manda para vocês. Obrigado, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.